Bom, vamos começar então mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Só que agora nós não vamos trabalhar com o Godot Engine, que seria a parte de programação. Nós vamos começar a ver a parte de pixel art, ou seja, como criar os meus personagens, como criar os meus cenários, como criar os objetos que vão fazer parte do meu jogo, tá? A parte de programação é extremamente importante, mas um jogo é feito de imagens, né? E uma das, vamos dizer assim, tecnologias utilizadas para se criar os personagens, os cenários que são usados, é o que nós chamamos de pixel art. Tudo bem? Então vamos aqui para a nossa primeira aula, tá? Então aqui essa daqui vai ser a nossa primeira aula de pixel art. Tudo bem? Agora são 11 horas e 6 minutos. Deixa eu colocar aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Essa daqui é a nossa primeira aula de pixel art. Ok? Tudo bem? Bom, tá aqui, ó. Afinal de contas, o que é pixel art? Pixel art, em primeiro lugar, vamos falar então primeiro o que é um pixel. O que é um pixel? O pixel ele é o menor elemento de imagem possível, ou seja, é o menor elemento de uma imagem digital. Seja num monitor, seja, por exemplo, uma câmera fotográfica, o celular, eles têm pequenas unidades de imagem que vão permitir a criação de uma imagem. Atualmente, nós temos uma resolução altíssima. O que é resolução? É a quantidade de pixels que eu tenho, por exemplo, na tela de um celular, na tela de um computador. Só que nem sempre foi assim. Se nós voltarmos para a década de 70, 80, até mesmo no começo da década de 90 do século 20, do século passado, nós vamos poder observar que havia toda uma limitação tecnológica, tanto em relação aos monitores que eram utilizados, ou seja, a quantidade de pixels que eles podiam exibir, assim como também a quantidade de memória, a rapidez do processamento. Então, quanto maior é a qualidade de uma imagem, mais requisitos de hardware essa imagem necessita. Então, uma opção que se teve logo no começo, por exemplo, da criação dos primeiros videogames, era que todo programador, todo artista que trabalhava na área de desenvolvimento de games, por exemplo, eles tinham uma limitação, ou seja, a quantidade de pixels disponível que eles tinham para criar uma arte, para criar um personagem, para criar um cenário, e assim vai. Então, o pixel é o menor elemento de imagem digital, e a quantidade de pixel está intimamente ligada com o hardware do equipamento, o hardware do equipamento que você está usando. Tudo bem? E também, não só a quantidade de pixels, né? Ou seja, a quantidade de pixels, em relação à quantidade de pixels, mas também a quantidade de cores, né? Que você pode ter no seu pixel. Então, quantidade de cores. Então, o que acaba acontecendo? Você vai ter o quê? Você vai ter uma imagem. Essa imagem ela vai ser formada por pixels. Não necessariamente os pixels vão ser quadradinhos, tá? Mas eu vou colocá-los aqui como se fossem quadradinhos. E aí o que eu vou ter aqui? Você vai ter uma certa quantidade de pixels na horizontal. Você vai ter uma certa quantidade de pixels na vertical e eles vão definir a resolução do seu dispositivo de saída. Lembrando novamente que no final, nas décadas de 70, 80, 90 do século 20, século passado, havia uma limitação tanto da quantidade de pixels que cada dispositivo eletrônico de saída era capaz de exibir, assim como com a quantidade de cores que esses dispositivos podiam exibir na tela.
Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aqui agora. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Deixa eu ver aqui. Vamos olhar aqui um pouquinho. Ó. Aqui eu tenho, por exemplo, alguns joguinhos de Atari. Por exemplo, eu joguei a maioria desses jogos. Eu tinha um Atari quando era criança, quando era adolescente, né? Era quase todo garoto tinha naquela época um Atari. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, esse jogo é fantástico. É o River Raid, tá? Então eu joguei muito esse joguinho aqui, ó. E se vocês olharem, olha só a qualidade. Olha só a qualidade da imagem que era totalmente feita por pixels, né? Ou seja, você, olha só, o avião, o navio, o helicóptero, tá? Isso daqui era combustível, tudo bem? Então, era um jogo fantástico. Olha só, eu joguei esse joguinho aqui de corrida. Olha, isso daqui era um carrinho de corrida, né? Pode parecer que não, mas na época a gente entendia isso daqui como sendo uma pista de corrida, tá? Tudo bem? Olha só. Então, tudo isso daqui eram... Os jogos hoje em dia são feitos em pixels, mas com uma resolução altíssima, né? Você tem uma qualidade de imagem altíssima. Esses daqui, por exemplo, no caso, o que acaba acontecendo? Você tem, olha só, ou seja, eles criavam o personagem com uma quantidade extremamente pequena, né? De pixels você tinha que criar o personagem do seu jogo. Tudo bem? Então, era verdadeiramente, vamos dizer assim, era quase como que... Ó, isso daqui era um jogo de luta, de boxe, tá? Enfim, havia toda uma limitação em relação àquilo que você tinha, que você podia fazer. Tudo bem? E o que acaba acontecendo? Quando você vai fazer pixel art, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é, afinal de contas, você vai, por exemplo, você vai fazer uma arte, por exemplo, 32 bits, ou seja, vão ser 32 por 32, ou seja, qual vai ser a qualidade? Qual vai ser a qualidade da imagem que você pretende criar? Qual vai ser a quantidade de pixels que você pretende adotar na criação do seu personagem? Então, observem essa daqui, essa arte, esse pixel art. Observem a limitação, cada quadradinho é um pixel. Observem, tudo bem, vamos dizer assim, o minimalismo da imagem, ou seja, a limitação que o artista teve para criar essa imagem. Tudo bem? Então existe toda uma limitação nessas imagens que eu estou numa página no Google, tá? Então olha a diferença dessas três aqui, tudo bem? Que eu tenho uma limitação altíssima da quantidade de pixels que eu posso usar. E olha já essa daqui que já tem uma resolução muito maior. Tudo bem? Eu acho que eu esqueci. Começamos às 11h06, mas tudo bem. Então, olha só. Então, aqui, por exemplo, eu teria uma imagem em 32 bits, ok? Eu teria aqui, olhem só, o artista, a pessoa que vai criar os personagens, ele tem que estar ciente de que ele tem uma quantidade bastante limitada de pixels para criar a sua imagem, tudo bem? E essa imagem tem que expressar as características do personagem que ele estava criando, tá bom? Então você vai definir se você vai criar um personagem 32 bits, você vai poder ter um de 16, ou seja, muito mais é a limitação que você vai ter ao criar os seus personagens, tá? Ou 64 bits. Isso não tem nada a ver, por exemplo, com as características do seu computador, tá? É a quantidade de bits que eu tenho, que nem aqui, ó, o Super Mario. Ó. Então, observem que, olha a limitação da criação. Eu sei que aqui é o bigode, aqui é o olho, aqui é o chapéu dele, as mãos, os pés, tá? Mas é uma limitação bastante grande.
Então, olha aqui, ó, tem o Super Mario com diferentes resoluções, ou seja, eu tenho com 16 bits, 32 bits, 8 bits deve ter aqui, tá? Tudo bem? Enfim, há uma limitação na criação. Aqui eu já tenho uma certa quantidade, vamos dizer assim, alta de pixels, tudo bem? Mas mesmo assim dá para a gente ver o serralhamento, né? A imagem é toda serrilhada, que você pode observar aqui. Tudo bem? Então, agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou na Steam. Olha só, peraí, deixa eu entrar aqui na Steam direitinho. Parará, parará, parará. Aqui, tá, aqui. Tá? Eu estou aqui, ó. Eu vou entrar aqui na Steam. E aqui nós temos jogos de sucesso, tá? Hoje em dia, que são feitos utilizando pixel art, tá? Um dos jogos de sucesso, inclusive esse jogo aqui, que está na Steam, que foi feito apenas por um único programador, tá? Aonde eu tenho todo o cenário, todos os personagens foram criados em pixel art. Tudo bem? Ok? Então tá bom. Então olha só, aqui eu tenho os melhores jogos feitos por apenas uma pessoa. Deixa eu voltar lá. Ó, os melhores jogos de todos os tempos feitos por apenas uma pessoa. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Um deles é esse que eu acabei de mostrar agora, ó. River Raid, que eu joguei há 1000 anos atrás, tá? E aqui, esse jogo, ele foi totalmente feito por um único programador. Aqui, ó, ele começou a trabalhar no jogo em 2011, durante sua graduação, tá? Mas o jovem estudante não se contentou em apenas criar um clone, ignorando um novo elemento de jogo de games para blá blá blá. Em 2016, foi lançado para PC, PlayStation e Xbox, tornando um grande sucesso. Posteriormente também foi portado para Nintendo e assim vai. Tudo bem? Então é um jogo totalmente feito em pixel art. Tá, ó. Ó, vamos ver aqui o detalhe das imagens. Ó. Tudo bem? Bom, enfim. Vamos falar aqui agora um pouquinho dos programas que nós temos disponíveis no momento, tá? Dos programas que nós temos disponíveis no momento para a gente estar criando pixel art. Esse primeiro aqui é o Piskel. O Piskel nós vamos estar utilizando o Piskel, tá? As nossas aulas de criar desenhos e cenários em pixel art, nós vamos utilizar o Piskel como primeiro programa. Qual é a vantagem do Piskel? A vantagem do Piskel é que ele é totalmente gratuito, tá? Ele é totalmente gratuito. Você pode estar criando, por exemplo, tanto online, ou seja, para uma pessoa que não tem um computador, que ele não quer instalar o programa no seu computador, ele pode estar usando o Piskel. Tudo bem? E aí o que acaba acontecendo? Qual é a vantagem? A vantagem é, primeiro, você pode criar online. Então, se você criar uma senha, você vai poder salvar suas imagens, tudo aquilo que você fizer, você vai poder fazer isso, vai poder salvar na internet. Tudo bem? Vai ficar na nuvem, né? Ou então você vai poder fazer o download dele e instalar no seu computador. Então, esse daqui vai ser o primeiro que a gente vai estar estudando. Qual é a vantagem dele? Né? Qual é a vantagem da gente estar usando o Piskel? Você pode usar ele online, sem ter que fazer a instalação no seu computador. Você não vai precisar fazer a instalação no seu computador. Mas você pode fazer um download dele e instalar no seu computador, caso você queira. Na nossa próxima aula, nós vamos já fazer o download dele, que eu prefiro estar usando instalado no computador. Mas se você não quiser, tudo bem. Imagina, você vai na casa de um parente, de alguém,
A pessoa não tem instalado o Piskel, mas você pode, basta entrar no site, né? O Piskel app, tudo bem? Deixa eu anotar aqui, ó, pra gente lembrar, ó. Então vamos ver aqui, ó, os sites que a gente vai estar usando, no caso aqui, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o www Piskel, ok? app.com, ok? Então é o piskelapp.com, vai ser o software que nós vamos utilizar. Ele é totalmente gratuito, tá? A nossa proposta é totalmente gratuito. A nossa proposta é trabalhar apenas com programas de computador que sejam totalmente gratuitos. Vamos continuar aqui. Um outro que é bastante utilizado também, que você só vai poder estar utilizando ele online, o nome dele é pixelart.com, www.pixelart.com. E é onde você vai poder criar uma conta também, tá? Você não vai poder baixar no seu computador e simplesmente você vai poder criar uma conta, né? E aí você vai poder criar seus personagens, criar seus cenários, ok? Isso é online, tá bom? E aí você vai poder salvar e assim vai, fazer download para o seu computador, tudo bem? Então tem esse software aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, download, baixar, então você vai poder baixar seus PNGs, seus GIFs, tudo aquilo que você fizer, ok? E aqui nós vamos ter as ferramentas que nós vamos usar. Aqui no Piskel, a mesma coisa, eu posso criar agora online, tá? Eu posso entrar nele, só que ele está online, tá? Ele não está instalado ainda nesse notebook. Então eu tenho o Piskel, que vai ser o que nós vamos analisar no primeiro momento. Depois nós vamos ter esse daqui, que é o Pixel Art, ok? E também nós temos bom, nosso objetivo então primeiro é esse, tá? Mas nós temos que é muito bom, ok? Só que tem um detalhezinho, ele é pago. Então, o que eu vejo? Quem quiser, né? Primeiro aprende a usar o Piskel, tá? Aprende a usar esse daqui. Depois, se a pessoa quiser, ela pode estar comprando esse daqui. E o preço dele no momento é de $19,99. $20 o dólar está... Hoje eu acredito que o dólar deve estar uns 5,50. A pessoa ia estar pagando uns R$110 nesse software, tá? Mas ela compra apenas uma vez, ok? Ela não vai ter que pagar uma mensalidade ou coisa desse tipo, tá? Então você vai ter essa vantagem, ok? Bom, então, esses aqui são 3 programas que daria para a gente estar começando a criar as pixel art, os nossos personagens, os elementos de imagem que nós vamos colocar lá no Godot, tá? Para a gente poder fazer os nossos joguinhos. E por último, eu só queria mostrar aqui um jogo que... Opa, o que aconteceu aqui? Tá? É o Prince of Persia. Eu joguei esse jogo, né? Na década de 80, finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90. Ele já era um sucesso, tá?
totalmente criado em pixel art, tá? Ele era simplesmente um joguinho que você passava horas jogando, tá? Você tem a versão atual dele, que é totalmente 3D, mas na época esse joguinho aqui fez muito sucesso, tá? Mas ele era inicialmente para PC, eu não lembro se ele foi feito para games, para console, né? E na época ele foi um verdadeiro sucesso, ok? Tá? E eu passei horas e horas jogando esse jogo aqui. Tá bom? Bom, vamos parando por aqui, a gente continua numa próxima aula.